Olá pessoal, meu nome é Elias Mendes, esse é o canal Mega Astrologia e nesse vídeo nós vamos falar sobre o signo de Gêmeos. E a gente vai conhecer toda a simbologia do signo de Gêmeos, vamos entender o que ele significa, quais são seus traços de personalidade, vamos verificar as suas principais características, vamos investigar sua origem mitológica na constelação e tal. E a gente também vai analisar como que os planetas ficam no signo de Gêmeos, mais particularmente os planetas que são um pouco mais rápidos e têm um significado mais relevante para a interpretação astrológica da personalidade de uma pessoa. A gente vai ver o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte. Vamos ver também Júpiter e Saturno e também o ascendente, que é um ponto que não é um planeta, mas é um ponto muito importante na carta astrológica para falar personalidade. Nosso ponto de partida é analisar as características principais que compõem, digamos assim, o signo de Gêmeos. O signo de Gêmeos é o terceiro signo do zodíaco. Ele vem logo depois do signo de Touro. Então, de certa forma, ele vai representar uma progressão em relação àquilo que o signo de Touro representava. E o signo de Touro, junto do signo de Áries, esses dois signos, Áries e Touro, eles são signos que falam um conceito relacionado à individualidade, né, de uma maneira muito definida. A gente vai ter uma manifestação da individualidade positiva no signo de Áries, positiva no sentido de ser um signo quente, né? Então, uma manifestação quente, digamos assim. E no signo de Touro a gente vai ter uma manifestação fria. No signo de Áries é uma manifestação idealista, ou seja, é personalista, é a personalidade em si. Enquanto que no signo de Touro a gente tem muito mais um conceito de corpo, de forma, como eu sou, o que eu visto, qual é o meu estilo, qual é a minha estética. É uma coisa mais material, física, né? Quando a gente fala do signo de Touro. E aí o signo de Gêmeos supera o signo de Touro, mas ele não continua nessa tendência personalista. O signo de Gêmeos ele tem a característica de ser do elemento ar. Então ele é um signo que se volta para os outros. Essa é uma característica que vai aparecer em todos os signos de ar. No signo de Gêmeos é onde essa característica aparece da maneira menos intensa, porque ele ainda é o primeiro signo, e de certa forma a gente ainda não foi apresentado a esse outro. A gente tem no signo de Gêmeos essa característica de que como se ele criasse o outro a partir do momento que ele desenvolve a habilidade de se comunicar, encontra um outro que consegue se comunicar e ali consegue haver um diálogo. É a partir do diálogo que passa a existir a relação, é a partir daquilo ali que a gente começa a conhecer o outro. Né? Porque ter uma forma ou ser alguma coisa, uma árvore também tem uma forma e é alguma coisa, uma pedra ela tem uma forma e é alguma coisa, um outro animal tem alguma forma e é alguma coisa. Agora, quando eu reconheço um igual, por mais que ele tenha a mesma forma, esse reconhecimento ele vai se dar através da comunicação, através do diálogo, através de algum tipo de entendimento. Então, no signo de Gêmeos, a gente começa a criar as conexões. Né? A gente vai desenvolvendo a habilidade de se conectar ao outro. Então, ele vai representar nossa habilidade de se relacionar com os nossos arredores. E a principal ferramenta dele para fazer isso é a comunicação. Então, ele é o signo da comunicação também. É o signo dessas duas coisas, das conexões e da comunicação, de uma maneira geral. Né? Como eu disse, o signo de Gêmeos, dos signos de ar, ele acaba sendo menos intenso. Isso é porque ele é da modalidade mutável. Então, vai haver uma característica dispersa. Vai haver ali uma característica de não haver como se não houvesse ali uma agenda, digamos assim. Como se a pessoa estivesse lidando com o que aparece diante dela no improviso, né? E aí que a característica das relações que o signo de Gêmeos governa são as relações circunstanciais. E nelas o elemento mais determinante vai ser a nossa capacidade de se adaptar às circunstâncias e se adaptar ao outro, se encaixar ao outro e ao lugar onde a gente está. Quando a gente observa a constelação de Gêmeos, a gente vai ver que a figura que foi
projetada ali naquele agrupamento de estrelas é a figura dos gêmeos, uma figura uma figura dupla, são duas pessoas, né? São duas, às vezes representado como crianças, às vezes como jovens, geralmente do mesmo sexo, mas às vezes em algumas culturas pode aparecer como sexos opostos. Mas a principal questão é que ali tem esse elemento de duplicidade, isso acaba sendo um fator fundamental. Na mitologia grega, lá na constelação de Gêmeos estão projetados os Dioscuros. Né? Os Dioscuros é um grupo de heróis, um deles é filho de mortais, o outro é filho de Zeus. Então tem um que é mortal e tem um que é imortal. E eles eram heróis, assim, por exemplo, eles aparecem na mitologia acompanhando os argonautas, né? Eles não são tão importantes assim, mas eles tinham uma importância muito grande, especialmente em Esparta, onde eles eram quase como que semideuses, assim, eles tinham uma certa, eu não vou dizer adoração, mas eles simbolizavam a fundação de Esparta, de alguma forma, né? Sem entrar muito em detalhes assim em relação a essa filiação e essas genealogias malucas da mitologia grega, mas no caso dos Dioscuros, a gente tem que eles são filhos de Leda, que era uma rainha de Esparta, e Leda era casada com o rei de Esparta, né? Em algum momento lá na história grega, isso é uma questão mitológica, não é uma questão real, não é uma questão histórica, obviamente, né? E aí Leda teria sido seduzida por Zeus e com Zeus ela teve 2 filhos, com o marido ela teve outros 2, sendo que eram 2 casais, esses gêmeos que nasciam, né? E no final das contas, um deles era mortal porque era filho do rei de Esparta, né? E o outro era imortal porque ele era filho de Zeus. Então, assim, eles são irmãos, por exemplo, de Helena de Troia, né? Que era uma princesa de Esparta, né? Então, eles tinham essa característica e eles eram, de certa forma, uma justificativa simbólica, mitológica, para uma instituição política que existiu na cidade de Esparta, na cidade-estado de Esparta, lá na Grécia Antiga, onde haviam 2 reis. A gente tem que, assim, um deles vai representar um lado, de certa forma, um pouco mais artístico, né? Que ele vai estar segurando uma lira, né? Vai ser meio músico e tal. O outro, ele vai estar segurando uma clava e ele vai estar representando o lado mais do uso da força, da brutalidade e tal. Porque a gente tem que um dos Dioscuros era um pugilista, né? Na verdade, se eu não me engano, é justamente o imortal, que é o pugilista, que é o forte, assim por diante. Em outras versões, na constelação de Gêmeos estão 2, um deus e um semideus. O deus Apolo e Hércules. Né? Então, Apolo seria esse que segurando a lira e Hércules seria o que segura a clava, para justificar, inclusive, porque Hércules é representado sempre segurando essa clava, ele vai aparecer numa constelação própria no outro lado do zodíaco, próximo a Sagitário, né? Mas ele também, em algumas versões do mito, ele também está ali projetado na constelação de Gêmeos. Um elemento muito importante nessa questão toda mitológica, um pouco confusa, é essa coisa da duplicidade, do duplo, né? Isso é uma questão que vai aparecer depois em outros signos mutáveis, com exceção do signo de Virgem. Mas eles são chamados de signos duplos, né? Não à toa, a gente tem, por exemplo, no signo de Gêmeos e Peixes, uma representação dupla, né? A gente tem 2 gêmeos, no caso de Gêmeos. No caso de Peixes, são 2 peixes nadando em direções opostas. E no caso de Sagitário, a gente tem uma figura que é metade homem e metade animal, né? O centauro, ele tem a parte de baixo do corpo é de cavalo, né? E a parte de cima é de homem. Então ele tem também uma natureza dupla, né? E o único signo que não tem essa duplicidade é o signo de Virgem, né? Mas de certa forma os mutáveis, de uma maneira geral, também são conhecidos como signos duplos. Isso. No caso do signo de Gêmeos, é onde essa questão da duplicidade é mais importante. Eu diria que ela é matemática em todos os signos mutáveis, mas no caso do signo de Gêmeos, ela é a questão central. Né? Essa duplicidade ela vai falar dos contraditórios, ela vai falar da ambiguidade, ela vai falar da imitação, e ela vai falar de projeções que a gente faz para se conhecer, digamos assim. Da maneira como a gente usa os nossos relacionamentos para nos compreender, para
compreender mais e compreender mais sobre o próprio mundo. Então tem esse elemento de uma projeção, de usar o outro como esse eco da nossa própria mente, de certa forma. É de usar uma outra pessoa para fazer uma extensão do nosso diálogo interno. No signo de Áries de Touro, o diálogo interno está ali solitário. A gente só fica ali ruminando, pensando, né? Nós com nós mesmos. E no signo de Gêmeos, a gente passa a ter a chance de projetar o nosso diálogo interno para fora e obter uma resposta e ver o que o outro acha e assim por diante. Mas sempre numa tentativa de validar ou de ter certeza com relação a algo que a gente considera, algo que a gente às vezes acredita, em algo que a gente aposta. Então a gente usa o outro como um teste, de certa forma, para tentar reconhecer a validade ou o efeito que algo que a gente quer fazer, que é algo que a gente diz, que é algo que a gente pensa, uma opinião nossa vai ter no mundo e assim por diante. Então, no signo de Gêmeos, essa duplicidade ela tem vários elementos, várias representações, e ela vai sempre aparecer uma questão assim de haver muitas contradições onde o signo de Gêmeos transita sem escolher lados, né? Então ele vai ter às vezes são contradições na esfera ética, né? Mas às vezes vão ser contradições na esfera estética. Às vezes gosta de uma coisa, mas também gosta de uma coisa oposta ao mesmo tempo. Então vai ter sempre essa dinâmica dupla, né? Essa dinâmica de lidar não especificamente com qualquer dupla, mas com duplas de opostos, com duplas antagônicas, inclusive. Talvez o tipo de relacionamento mais importante que o signo de Gêmeos representa é a relação entre os irmãos, né? Não à toa ali na figura dos Gêmeos a gente tem uma figura de dois gêmeos, mas podem ser simplesmente dois irmãos, porque, por exemplo, os gêmeos não deixam de ser irmãos, né? E no caso, por exemplo, de Hércules e Apolo, né, se eles forem considerados, eles não são gêmeos, mas eles são irmãos por parte de Zeus, né? Os dois eram filhos de Zeus. Na psicologia, acredito que não exista relação mais importante no nosso processo de formação do que a relação que a gente tem com os irmãos, né? Obviamente que as pessoas que são filhos únicos não vão ter essa experiência do irmão, né? Mas é a relação que nos apresenta ao outro e é nosso primeiro contato com uma relação com características horizontais entre iguais, digamos assim. E acaba sendo muito importante porque vai balizar a forma como nós vamos nos relacionar com o mundo depois, né? É um molde para a nossa tendência natural depois de relacionamentos, né? Evidentemente que em pessoas que não têm irmãos, ou pessoas em que o irmão tem uma diferença muito grande de idade, por exemplo, isso não vai ter a mesma validade. Evidentemente que vai ser diferente para quem tem um irmão só, vai ser diferente para quem tem dois, ser diferente para quem tem 15 irmãos, por exemplo, né? Vai ser muito mais complexo nesses casos. Mas a questão é quando a gente analisa essa relação, a relação entre dois irmãos, quaisquer, né? É uma relação de igualdade, os dois são filhos dos mesmos pais, em geral, né? O conceito de relação vertical que eles têm é com relação aos adultos. E as outras crianças, em particular os irmãos, são seus iguais. Então ali eles aprendem sobre cooperação, ali eles aprendem sobre competição, ali eles aprendem sobre ciúmes, ali eles aprendem sobre inveja, ali eles aprendem uma série de questões, né? Inclusive essas questões negativas que eu estou colocando, e elas são muito importantes, elas estão muito presentes na cultura humana, em diversas tragédias gregas, na própria Bíblia. A primeira relação entre irmãos termina no homicídio, no primeiro homicídio, que é a relação entre Caim e Abel, né? Porque um fazia um sacrifício para Deus que era considerado melhor, o outro fica com ciúmes, vai lá e mata o irmão, entendeu? Então mostra essa dinâmica das relações. E as relações no signo de Gêmeos, elas podem envolver isso. Essa pessoa, às vezes, que está ao nosso lado, nas relações circunstanciais, agora saindo um pouco dos irmãos, porque irmãos são um tipo de relação circunstancial. A gente não escolhe os nossos irmãos, a gente nasce dois pais e o que a gente tem é o que está apresentado
nosso mundo, né? A gente tem que lidar com aquilo, tem que se adaptar àquelas pessoas, né? Mas quando a gente projeta, por exemplo, para relações entre vizinhos, para relações entre concorrentes, por uma vaga, por um concurso, por alguma coisa, essas relações elas também são geminianas, né? As relações que a gente tem com as pessoas que sentam ao nosso lado no transporte público é uma relação geminiana, mesmo que não haja relação, mas se houver uma interação, se houver uma conversa, se houver um diálogo, se estabelece ali um vínculo muito momentâneo, muito efêmero, que desaparece depois que as duas pessoas tomam seu rumo e saem daquela situação. Especialmente em viagens, às vezes a gente acaba conversando e tal, jogando conversa fora, de uma maneira superficial, né? É esse tipo de relação que o signo de Gêmeos vai representar, né? E esse outro ao nosso redor, às vezes ele quer o que a gente também quer, então ele pode ser visto como uma competição. Às vezes o que a gente quer é muito difícil de se conseguir sozinho, então eu vou juntar forças com alguém para que aquela pessoa ou aquelas pessoas me ajudem a eu atingir o meu objetivo. Então, essas articulações e essa percepção estratégica do outro, de quem é o outro, ela também faz parte do signo de Gêmeos, né? E aí, os geminianos, as pessoas que têm planetas em Gêmeos e o signo de Gêmeos fortificado no mapa, elas vão desenvolver uma percepção muito clara com relação a essa dinâmica na vida delas. Como funcionam esses relacionamentos e assim por diante. Então vão ser pessoas que normalmente, a depender do posicionamento que a gente está analisando, é claro, mas normalmente vão ter uma facilidade muito grande de entrosamento, vão saber se comunicar, vão saber lidar com o outro desconhecido, vão saber se acomodar a esse outro, se adaptar a esse outro, trazer o diálogo para o nível desse outro. Vão ter essa característica, digamos assim, de conseguir conexão, de ter uma versatilidade para se adaptar ao que se apresenta para eles em cada circunstância. Tem essa capacidade de se moldar às circunstâncias, né? Que é outra grande característica do signo de Gêmeos, que é essa coisa da versatilidade, né? É um signo muito versátil disso. O signo de Gêmeos ainda ele é regido por Mercúrio, né? Pelo fato de não ter nenhum planeta com exaltação em Gêmeos, a gente vai ver que Mercúrio no signo de Gêmeos ele tem triplicidade, né? Então, de certa forma, isso compensa um pouco. Mercúrio acaba ficando bem forte no signo de Gêmeos. Só não é mais forte do que no signo de Virgem, onde ele também tem domicílio. E lá em Virgem ele também tem a exaltação, né? Simultaneamente domicílio e exaltação. O que essa influência de Mercúrio traz para o signo de Gêmeos, né? Um dos princípios mais fundamentais de Mercúrio é a comunicação, né? Mas não somente isso, ele traz essa coisa do uso da mente, do uso da lógica, raciocínio, da esperteza, da capacidade de negociar, da capacidade de dialogar, da capacidade de se adaptar às circunstâncias. Então, é um planeta que traz esse elemento saber se virar. E, obviamente, depois a gente vai ver como se manifesta forte assim, essa posição em Gêmeos, né? Mas ela tem uma influência sobre qualquer outro posicionamento geminiano que vai adicionar ao signo de Gêmeos todas as suas manifestações, um elemento especulativo, um elemento empírico e experimental. É um signo que gosta de testar hipóteses e muitas vezes ele faz isso através ou da mentira ou de jogar alguma coisa que ainda não é real no ar, mas que é uma possibilidade para ir testando o que vai acontecer. Então, um dos meios é esse, mas ele também vai testando caminhos, ele vai testando saídas para ver qual que funciona melhor, qual que é a mais rápida, qual que é a mais eficiente, né? É um signo que vai ser todo orientado para a simplificação das coisas da vida, né? Para a resolução de problemas e de sair de encrencas, né? Que é a grande habilidade de Mercúrio também. Então, isso vai influenciar Gêmeos de diversas formas. Isso vai trazer um elemento de inteligência, um elemento de articulação, um elemento de lógica que vai estar sempre presente. Esse elemento empírico a gente vai ver aparecendo de diversas maneiras, né? Essa capacidade assim,
de chegar a conclusões através dos dados que ele tem à sua disposição no ambiente, junto com as pessoas ao redor e assim por diante. Ele tem essa coisa assim, conseguir trabalhar com o que ele tem e fazer o melhor possível com aquilo para ter a melhor solução, a mais rápida, a mais eficiente, né? Então o signo de Gêmeos ele fala muito dessa capacidade de se virar na vida, digamos assim, que a gente acaba precisando desenvolver, né? Fala muito disso que a gente chama de esperteza, de certa forma, né? Como rege a comunicação, né? Como Mercúrio fala de comunicação, a comunicação ela vai ter as suas extrapolações. A gente tem o detrimento de Júpiter, por exemplo, no signo de Gêmeos. E esse detrimento de Júpiter no signo de Gêmeos ele acaba acontecendo porque ali, como há uma liberdade intelectual no signo de Gêmeos, como não há um compromisso com a ideia de verdade, ali podem haver distorções da realidade. Pode haver o conceito de mentira. A gente vai ter o conceito de mentira no signo de Gêmeos, né? Isso não quer dizer que todo geminiano, por nasceu com planetas em Gêmeos, a pessoa vai ser mentirosa necessariamente. Mas a pessoa ela vai saber lidar com a mentira. A mentira é um elemento muito importante nas relações, nas interações sociais, na comunicação de uma maneira geral. E os geminianos eles vão ter um entendimento do uso da mentira, eles vão saber reconhecer a mentira, eles vão saber reconhecer entre o que é fato e o que é invenção, e eles sempre vão ter uma desconfiança saudável, um certo ceticismo, eles vão ter sempre essa coisa de precisar ver para crer, assim, de precisar testar para ter certeza, e nunca necessariamente acreditando em algo cegamente. E é por isso que Júpiter tem detrimento em Gêmeos, mas Mercúrio tem seu domicílio. Ou seja, Mercúrio vai por esse caminho da lógica que Gêmeos segue, né? Enquanto que Júpiter, de certa forma, ele vai representar dogma estabelecido, uma verdade que é reconhecida coletivamente. E isso o signo de Gêmeos não consegue reconhecer, ele precisa testar para ver. E o signo de Gêmeos ele ainda não foi apresentado ao mundo. Ele não sabe quão grande é o mundo, ele não faz a menor ideia de quantos milhões e bilhões de pessoas existem. Isso pensando assim nessa ideia da evolução natural ali através dos signos, começando em Áries, passando por Touro e Gêmeos. Gêmeos está estreando no mundo dos relacionamentos. Então, se alguém vem com a verdade, ele não tem por que acreditar, porque ele ainda não conheceu o suficiente do mundo para alargar os horizontes dele e conseguir enxergar as coisas dessa maneira. E de olhar a esses conceitos estabelecidos e perceber verdade neles. Ele precisa testar na própria existência dele, a maneira dele, né? Experimentar da vida para aí poder decidir, né? Isso é uma coisa que ele só vai acontecer quando a gente chegar lá em Sagitário, que está muito longe de Gêmeos ainda, é o signo oposto. Então, o signo de Gêmeos vai representar essa relação, né? Com a verdade, com as verdades, né? Porque a verdade é uma questão que ela é muito mais um estabelecimento coletivo, um acordo coletivo, onde a gente, de certa forma, concorda um com o outro de que algo é verdade ou não e tal. De acordo com um método científico, ou de acordo com um dogma religioso, ou de acordo com uma questão cultural aí, não passa nem pela ciência nem por qualquer religião e assim por diante, né? Então vão ter variações a depender dos grupos humanos, né? Depender das épocas. Quando a gente pensa na nossa época, em geral a gente está pensando em ciência ou religião. São esses dois os principais produtores de dogma, produtores de verdade, né? Onde na religião a gente tem muito esse apego a escrituras sagradas, e na ciência a gente vai ter essa coisa da experimentação, e a verdade ela vai ter um componente mutável, né? Ela pode se modificar de acordo com os dados que vão aparecendo. Então o signo de Gêmeos ele lida muito com essa esfera. Os signos mutáveis, de modo geral, lidam muito com esse mundo da verdade. O que é verdade, né? Isso vai aparecer com mais clareza quando a gente for ver os outros signos, Virgem, Sagitário, Peixes, né? Mas o signo de Gêmeos ele traz como princípio esse elemento da contradição, como esse elemento da duplicidade, e essa regência de Gêmeos. Mercúrio tem sobre o signo de Gêmeos, essa regência de Mercúrio sobre o signo de Gêmeos, né? Que acaba sendo muito importante. Bom, a partir de agora, a gente vai
analisar cada posicionamento no signo de Gêmeos, vamos ver as nuances, como é que ele vai se manifestar, para a gente compreender melhor todos esses conceitos que eu trouxe aqui para vocês. Tá? Quando a gente tem uma pessoa com o ascendente no signo de Gêmeos, em geral, a gente vai estar diante de uma pessoa que vai transmitir uma imagem de leveza que frequentemente vai se refletir como ou uma personalidade jovial, brincalhona, muito sociável, né? Ou então uma pessoa que parece ser um pouco distante, um pouco inacessível, digamos assim, né? Transmite um pouco da frieza que também pode aparecer no elemento ar. Em todos os casos, a gente vai ter sempre uma percepção de leveza, né? E o direcionamento da personalidade vai depender de outros fatores do mapa, né? O tipo de temperamento que a pessoa tem, onde é que o Mercúrio vai estar. Mas de uma maneira geral, a pessoa com ascendente em Gêmeos, ela tende a transmitir essa jovialidade. Se ela for mais introvertida, ela vai transmitir um pouco de um certo distanciamento, de uma certa frieza, né? Isso é muito típico nos signos de ar quando aparecem no ascendente, porque é como se fosse um mecanismo de defesa um pouco uma forma um pouco mais intelectual que acaba aparecendo no elemento ar. A gente sempre vai perceber que as pessoas com ascendente em Gêmeos são muito falantes, são muito comunicativas, né? Evidentemente que existem algumas pessoas com esse ascendente que podem ser mais introvertidas, mas isso não quer dizer que elas não terão a habilidade de se comunicar. Em geral, elas vão ser fluidas e essa habilidade tende a melhorar com o tempo, tende a melhorar na medida em que a pessoa vai crescendo e amadurecendo. Ela vai geralmente identificando a personalidade dela com a capacidade dela de falar e a autoestima dela acaba se assentando bastante no fato dela ser ouvida, da opinião dela ser considerada. Em geral, acaba sendo muito importante para a pessoa ter esse reconhecimento e essa consideração, especialmente das pessoas ao redor, das pessoas de quem ela gosta e assim por diante. A gente vai perceber sempre uma facilidade muito grande de entrosamento nas pessoas com ascendente em Gêmeos. E uma tendência, às vezes, a uma coisa superficial na maneira de abordar os assuntos, na maneira de se envolver nas questões ao longo da vida. Quer dizer, vão ser pessoas que vão preferir primeiro ter uma coisa de experimentação antes de decidir se vão mergulhar a fundo em alguma coisa, e vão ficar frequentemente no rasante do superficial, experimentando diversas coisas, e às vezes nunca se definindo em alguma direção para se aprofundar. Esse acaba sendo o risco que a pessoa corre, o risco de saber um pouco sobre muita coisa, ter experimentado muitas coisas e não ter vivido profundamente alguma coisa, sabe? A pessoa tem um certo medo de se comprometer, digamos assim, inclusive em aspectos que vão além dos relacionamentos, se comprometer às vezes com alguma questão relacionada à carreira, com alguma questão relacionada a estudos, com alguma senda de vida, digamos assim. São pessoas que podem correr esse risco. Não quer dizer que é uma condenação. A pessoa, ao se perceber, quando a pessoa percebe que tem essa tendência, ela pode muito bem fazer ajustes ao longo da vida e amadurecer esse lado. E as próprias progressões naturais do ascendente em Gêmeos, depois de levar para o signo de Câncer, né? Então eles vão ensinando para a pessoa essa importância de se aprofundar nas coisas, de criar vínculo, né? E é algo que tende a melhorar naturalmente com a idade, né? É uma coisa que acaba acontecendo naturalmente. São pessoas que normalmente têm uma facilidade muito grande para transitar entre círculos opostos. É uma característica que outros ascendentes do elemento ar também compartilham. A gente também percebe isso, né? E no caso do signo de Gêmeos, no ascendente, a gente tem uma facilidade muito grande de entrosamento. A pessoa consegue se misturar facilmente, né, com os outros. Nos casos em que a pessoa tem aspectos difíceis a esse ascendente, esses aspectos difíceis podem representar alguma dificuldade justamente de vivenciar esse lado, né? E é aquela coisa, se a pessoa, por alguma razão, ela não conseguiu desenvolver essas características, ela se sente quase como se tivesse faltando um pedaço dela. É uma coisa que acaba sendo muito importante. A pessoa
para a própria sobrevivência, a pessoa com ascendente gêmeos, ela tem que conseguir desenvolver esse senso de adaptação e esse senso de entrosamento com as pessoas. Porque muito da vida dela depende dessas relações que ela vai travando, né? Então, acaba sendo algo que ganha muita importância na vida da pessoa. Em geral, são pessoas que são boas oradoras, que falam bem em público, que se expressam muito bem, têm um senso de humor geralmente desenvolvido em algum nível, né? São pessoas que podem ser engraçadas, divertidas. É algo que o signo de Gêmeos compartilha com o signo de Sagitário, que é o seu signo oposto. Então é um eixo em que a gente vai ver muitos comediantes ou pessoas que vivem do humor de alguma maneira, né? E no caso do signo de Gêmeos, isso vem da tendência natural do signo a abordar as coisas com leveza. Essa leveza, quando ela é exagerada, ela pode ultrapassar os limites e se transformar numa certa leviandade, né? E a pessoa às vezes pode brincar com coisas que são sérias e não levar a sério coisas que são importantes. E isso poder prejudicá-la se ela não se policiar, se ela não amadurecer esse lado quanto antes, né? A tendência natural é que a pessoa vá percebendo quando é adequado agir dessa maneira ou não, né? E ao longo da vida ela vai fazendo os ajustes, né? Como eu já falei. Quando a gente tem a Lua no signo de Gêmeos, em geral a gente está diante de uma pessoa que acaba sendo extremamente inteligente, tem uma sagacidade, uma esperteza, uma capacidade de pescar as coisas, de perceber sutilezas e resolver facilmente problemas, perceber contradições, uma resolvedora nata de enigmas, digamos assim. Nasceu para fazer isso. São pessoas, então, muito racionais que usam a lógica de uma maneira bastante natural, bastante fluida, quase como um instinto. Porém, a Lua ela é um elemento do mapa que fala das nossas emoções, da maneira como nós percebemos o mundo, né? Então, a maneira como nós lidamos com as nossas emoções também é representada pelo signo onde a nossa Lua está. E a pessoa com a Lua em Gêmeos, ela corre o risco de ser uma pessoa que tende a não vivenciar o fluxo emocional. Ela tende a interromper esse fluxo e existe uma forte tendência a tentar racionalizar as emoções numa tentativa da pessoa de se defender do caos que são o mundo das emoções. Há uma grande dificuldade nas pessoas com a Lua em signos de ar de compreender as emoções, porque elas não gostam da intensidade, elas não gostam de certas emoções que podem ser consideradas mais negativas, elas não gostam das paixões, digamos assim, daquelas coisas mais arrebatadoras. E aí há uma tendência delas a tentar se defender disso, racionalizando, falando sobre o que estão sentindo, tentando colocar para fora de uma maneira lógica, tentando ver uma lógica também naquilo que os outros demonstram para elas. Então elas analisam as reações afetivas de uma maneira que vai parecer aos outros como uma maneira fria, como uma maneira quase robótica, às vezes, de se relacionar. São pessoas que tendem a fazer isso instintivamente como um mecanismo de defesa, quando elas não se sentem seguras, né? Mas elas têm a chance de, ao longo da vida, amadurecer esse aspecto e aprender a permitir que as emoções fluam de alguma maneira. Pode ser difícil, pode ser desafiador. Se a Lua tiver aspectos tensos, pode ser que talvez nunca aconteça. A pessoa vai acabar sempre ficando nessa defensiva, né? Mas são pessoas que vão acabar encontrando, por exemplo, no diálogo, na comunicação, numa coisa terapêutica, como na psicologia, né, nas terapias em geral, vão descobrir uma vazão, talvez, para lidar com essas questões emocionais da maneira que é natural para a pessoa, falando sobre as emoções, né? E direcionando isso de uma maneira mais adequada, talvez. Não tão fria, não se distanciando, não fugindo das emoções, né? A gente pode perceber que são pessoas que são muito amigáveis, que se tornam amigas dos outros com muita facilidade, mas que são instáveis, têm flutuações de humor. Uma hora elas estão próximas, quentes, com senso de humor ativado, energizadas, digamos assim,
Numa hora elas se tornam frias, distantes, elas parecem que evitam as pessoas e assim por diante. Né? É uma tendência à oscilação, e a gente vai perceber essas oscilações em diversos posicionamentos geminianos. Né? E no âmbito emocional, a gente vai às vezes ter a sensação de que a pessoa tem. Seria um exagero dizer que seria uma tendência à dupla personalidade, mas é quase como se fosse isso. Porque uma hora a pessoa parece demonstrar uma coisa muito afetuosa, muito próxima, muito amiga, digamos assim, e numa hora ela se torna fria, ela se torna desinteressada, ela se torna apática, inclusive. Isso está relacionado a diversos fatores, né? A maneira como a pessoa lida com as próprias emoções. Então, às vezes ela está empolgada, às vezes ela está feliz, então ela reflete isso na forma de se relacionar com as pessoas. E às vezes ela quer fugir das emoções de alguma maneira, né? Por conta daquela tendência de se a pessoa reconhece alguma emoção esquisita ou se ela está se sentindo mal em algum momento, a tendência dela é tentar fugir das situações que possam levar ela a lidar com essas emoções, né? E geralmente é nos relacionamentos que isso acaba sendo forçado com muita frequência, né? Então é uma questão assim para alunos gêmeos, mas de uma maneira geral a gente está lidando com uma pessoa que é esperta, que é inteligente, que se analisa, então tem grandes chances de conseguir amadurecer esses aspectos ao longo da vida. No caso do Sol em Gêmeos, apesar de Gêmeos não dar dignidade para o Sol, se trata de um signo masculino. E isso para o Sol acaba sendo um fator muito importante. O Sol ele fica muito mal nos signos de Libra e Aquário, que são os outros signos de ar. Mas a gente não pode dizer o mesmo no caso do signo de Gêmeos, né? Porque não tem nenhum tipo de debilidade ali, né? E tem o fato do Sol de Gêmeos ser um signo masculino, isso ser o suficiente para a posição do Sol em Gêmeos ainda está peregrino, mas pelo menos ali o Sol se encontra uma manifestação um pouco mais saudável, na medida em que os geminianos vão se mostrar como pessoas alegres, otimistas, ativas, né? E que vão dar uma grande importância para os relacionamentos. Só que a importância que os geminianos dão aos relacionamentos é diferente do que fazem Libra e Aquário. Os geminianos eles dão uma importância utilitária, porque as relações são muito importantes para a sobrevivência deles. Eles precisam do apoio das pessoas, eles precisam da cooperação. Então eles são pessoas que se movem de uma maneira a agradar aos outros, mas de forma a que aquilo jogue a favor deles, digamos assim. Em contrapartida, Aquário pode ter uma submissão muito grande aos grupos ao qual ele aderiu, né? Então ele fica muito submetido a alguma noção coletiva, por exemplo. E o signo de Libra pode ficar muito submetido a um vínculo, a uma relação, a uma parceria, alguma coisa, de tal sorte que aquilo se transforma na coisa mais importante. Então, esses dois, Libra e Aquário, acabam sendo piores. O Sol no signo de Gêmeos, apesar do foco da pessoa não ser nela mesma, acaba sendo nessas relações, existe uma grande diferença na maneira como os geminianos lidam com as relações, porque Gêmeos ainda está ali no quadrante individual. Né? Então, é como se é o único signo de ar que vai ter uma abordagem dos relacionamentos um pouco mais utilitarista, digamos assim. De tal forma que as relações servem à pessoa e não a um comprometimento tão grande, digamos assim, né? Em termos de personalidade, a gente sempre vai perceber assim, uma inquietação muito grande. São pessoas que têm gostos diversos, interesses diversos, uma grande dificuldade de escolher, de definir metas, definir um grande objetivo. Né? Se a pessoa não tiver outros fatores no mapa que ajudem ela a desenvolver esse senso de compromisso, de criação de vínculo, ela pode ter grandes dificuldades para se assentar na vida, para escolher um caminho, uma coisa onde se desenvolver. E o aprendizado natural pode levar tempo, um tempo que é precioso, um tempo que a pessoa não pode perder. Às vezes a pessoa pode desperdiçar a juventude sem encontrar um caminho, uma senda. Né? Então,
é muito importante, especialmente quando você é jovem e se tem os sonhos gêmeos, que a pessoa não encare essa indecisão ou essa dificuldade de escolher como um mero traço de personalidade, porque isso é algo que pode prejudicar a pessoa no longo prazo. É muito importante que ela entenda a importância de fazer algumas escolhas, muito embora às vezes ela possa vir, inclusive, a se arrepender depois e tal. Mas é muito importante a gente desenvolver alguma coisa ao longo da vida. E a pessoa com sonhos gêmeos pode ter essa dificuldade. E o Sol é isso, ele é um dos fatores que vão indicar as coisas que são importantes pra gente, as nossas metas na vida, né? E os sóis, colocando aqui no plural, né? As pessoas com Sol nos signos de ar, elas vão ter dificuldade de fazer escolha. Especialmente Libra e também o signo de Gêmeos. Eu diria que Gêmeos não vai manifestar isso de maneira tão grave quanto isso possa aparecer no signo de Libra. Realmente, no signo de Libra tem uma conscientização ainda maior do peso das decisões, né? Mas em Gêmeos isso acaba aparecendo também. A gente vai ter pessoas que são muito sociáveis com Sol em Gêmeos, que dão uma importância muito grande na maneira como elas tratam as pessoas, no sentido de tentar levar as pessoas a cooperarem com elas. A gente vai perceber que são pessoas muito articuladoras. Isso também são pessoas inteligentes. Elas, em geral, se importam com educação, elas gostam de aprender, elas não gostam de parecer ignorantes. Então, são pessoas, em geral, espertas, inteligentes em algum nível, né? Sobre o Sol em Gêmeos seria isso. Mercúrio no signo de Gêmeos é um posicionamento muito forte, muito poderoso. É um dos lugares onde o planeta Mercúrio se manifesta da melhor maneira. Vai representar uma inteligência muito afiada, uma esperteza muito grande. A gente tem uma questão interessante nos signos de Mercúrio, Gêmeos e Virgem, né? Que, em geral, há uma certa humildade intelectual nessas pessoas, das vezes elas não perceberem as habilidades ou as capacidades delas, né? Isso, às vezes, é um desperdício. Assim, às vezes a pessoa não se desenvolve porque ela não reconhece aquela habilidade que ela tem para resolver problemas, para desvendar enigmas, para encontrar soluções, para resumir coisas, para simplificar coisas, para facilitar coisas para os outros. A habilidade que ela vai ter para negociar, a habilidade que ela vai ter para se comunicar com fluidez, para transmitir pensamentos, conhecimentos, informações, né? São pessoas que são comunicadoras natas, se comunicam muito bem. Isso é uma inteligência muito bem desenvolvida, geralmente nas pessoas com Mercúrio em Gêmeos, né? E é muito comum que não reconheçam isso como uma habilidade ou algo especial. É quase como se a pessoa entende aquilo como uma manifestação natural dela mesma, né? E em geral são pessoas que vão estar acima da média na rapidez com que conseguem resolver coisas, solucionar problemas, na eloquência com que se comunicam, na inteligência mesmo, no senso de humor afiado, na rapidez da pessoa de dar respostas, de levar conversas adiante e de conseguir se entrosar através do diálogo, independente de onde vai estar o Sol ou o restante do mapa. Esse Mercúrio, ele acaba garantindo uma forte capacidade da pessoa de se misturar, de se relacionar, né? Traz essa manifestação potente assim, das principais qualidades do signo de Gêmeos. A gente vai estar diante de pessoas que têm uma capacidade muito grande também para mentir, para enganar, se assim se elas se empenharem nisso. E aí seria uma manifestação, como é que eu posso dizer, deformada desse posicionamento. Pode aparecer por conta de aspectos pesados, mas não necessariamente. Pode ser, inclusive, por conta de alguns aspectos fluidos, dependendo como isso acontece. E muito vai depender do senso de ética que a pessoa desenvolve ao longo da vida, né? De como a pessoa lida com limites e assim por diante, né? Mas há uma facilidade da pessoa para extrapolar nessas questões também e usar a lógica em seu benefício próprio, né?
de maneira que às vezes possa ultrapassar limites, digamos assim. Vão ser excelentes negociadores, pessoas que pechincham, pessoas que são difíceis de se vencer no debate, que são muito articuladas, que sempre tem uma devolutiva, mesmo quando não tem razão, mesmo quando não estão certas, elas têm uma tendência a azucrinar e como é que eu posso dizer, macetar na digamos assim, uma certa verborragia, digamos assim, que é quase percebida assim como como pessoas invencíveis num debate, numa disputa oral, intelectual, né? Quer dizer, criam problemas para os seus interlocutores nesse sentido, porque às vezes a pessoa sente que não importa o que ela diga, a outra pessoa sempre vai ter razão, digamos assim, né? Então, às vezes, o diálogo com geminianos acaba dando essa impressão, com Mercúrio em Gêmeos, no caso. Só que, de uma maneira geral, são pessoas que não são dogmáticas. Então, em geral, é quando elas estão precisando defender uma posição por alguma razão que elas fazem isso. Mas não é como se elas acreditassem realmente que aquilo é a verdade, digamos assim. Se elas precisarem defender um argumento, elas vão com força total, né? São demolidoras nesse sentido. Então acaba sendo um Mercúrio que se manifesta de uma maneira muito poderosa em todos os assuntos de Mercúrio. É um posicionamento muito interessante. Quando a gente tem Vênus no signo de Gêmeos, a gente está diante de uma pessoa que tem um senso de companheirismo muito forte, muito sólido. A despeito da fama que o signo de Gêmeos tem, uma fama criada erroneamente em função dessa simbologia com duplicidade, etc., não é um posicionamento por si só que vai indicar infidelidade, né? É um pouco diferente o que acaba acontecendo. Na verdade, as pessoas com Vênus em Gêmeos são surpreendentemente dadas ao companheirismo. São pessoas assim que são fiéis ao seu relacionamento, às amizades que elas têm uma importância muito grande, uma necessidade muito grande de companhia, da presença dos outros. A tal ponto que podem ser pessoas carentes, pessoas que não conseguem fazer coisas sozinhas, que se sentem inseguras quando estão sozinhas, né? E às vezes entram em relacionamentos apenas para tapar esse vazio, digamos assim. Pra ter alguém ao lado delas o tempo inteiro, né? O que acaba acontecendo, em que às vezes vai na direção da má fama de Gêmeos, né? É uma dificuldade que a pessoa tem para lidar com a formalidade. Então ela vai ter uma relutância em assumir compromissos, ela vai achar as amizades muito pegajosas, onde o outro se torna muito dependente, cansativas, elas vão tentar acabar se afastando, vão procurar outros amigos e assim por diante. E nas relações, elas vão ter muito medo de tomar essa decisão de estabelecer o vínculo definitivo. Mas, uma vez que elas encontram razões o suficiente para assumir o compromisso, em geral, elas vivem os relacionamentos de uma maneira bastante saudável. São pessoas ecléticas, que têm gostos variados, que não têm preferências muito estabelecidas. Essas preferências dela, em termos das coisas que a dão prazer, que a divertem, das coisas ela gosta esteticamente, são coisas que vão oscilar bastante ao longo da vida. A pessoa vai mudando de gostos, ela vai o tempo inteiro experimentando coisas diferentes. Agora esse aqui é o meu preferido, ela vai mudando as preferências, digamos assim, na medida em que o tempo passa. São pessoas que se divertem muito com questões intelectuais, podem ser pessoas que gostem muito de ler, e se não o fazem, poderiam descobrir uma imensa fonte de prazer se elas começassem a dar alguma chance para a literatura na vida delas. Né? Pode haver, vai depender um pouco do restante do mapa, mas pode haver ali uma certa dificuldade de se concentrar e etc. Né? Acaba sendo um pouco típico em muitos posicionamentos geminianos, mas de uma maneira geral são pessoas que se beneficiariam dessa coisa literária, tanto no sentido de ler, de aprender, enfim, de saber de novas histórias e tal, mas também de exercer a própria escrita, né, e a oralidade, assim por diante. Tendem a ser pessoas muito brincalhonas, tendem a ser pessoas muito divertidas,
companhias agradáveis, são pessoas muito companheiras e muito amigas, de uma maneira geral. Das pessoas com quem elas gostam. E elas, em geral, em relação aos desconhecidos, elas tendem a ser muito simpáticas, muito abertas, né? Muito fáceis de conviver, digamos assim. Então, é um posicionamento que ele não é ruim. O que falta na Vênus em Gêmeos, porque ela não tem debilidade e ela não tem também dignidade, né? A questão, comparada com as Vênus que têm dignidade, como Libra ou Touro, né? Com exceção de Peixe, porque Peixe tem dignidade, mas não é por isso, é por outra razão. No caso, por exemplo, de Touro e Libra, está relacionado ao senso de compromisso, e o signo de Gêmeos ele não vai ter isso, ele vai ser um pouco reticente, ele vai tentar evitar esse compromisso, até ele conseguir ter certeza, às vezes pode demorar a ter essa certeza, né? Vão ser pessoas que, no mundo moderno de hoje em dia, né, podem encontrar bastante alegria nas relações abertas, por exemplo. E aí não vai ter aquela formalidade toda, não vai ter aquele peso formal, né? E às vezes pode ser o que dificulta as coisas para quem tem Vênus em Gêmeos. Marte, no signo de Gêmeos, é outra situação onde o planeta está peregrino na maior parte do tempo, né? Então ele não tem grande dignidade. Mas eu chamaria atenção para o fato de que, assim, antes do signo de Gêmeos, a gente tem o signo de Touro, que é detrimento de Marte. E depois do signo de Gêmeos, a gente tem o signo de Câncer, que é a queda de Marte. Então a gente pode encarar o signo de Gêmeos, apesar de não haver dignidade, como um lugar de alívio para o planeta Marte. Onde ele vai se manifestar com agilidade, com velocidade, especialmente depois do signo de Touro, onde ele estava devagar, né, aquele ritmo pesado do signo de Touro, né, denso e tal. E aí no signo de Gêmeos vai ter aquela leveza toda e vai ter aquela velocidade, aquela esperteza. Isso vai combinar minimamente com a natureza de Marte. Pode ser um posicionamento assim que represente, especialmente quando a gente olha como trânsito, né, pode representar uma melhora. Em termos de personalidade, as pessoas com Marte em Gêmeos são pessoas muito rápidas, muito ágeis, com reação muito rápida diante das situações, né? E a força delas reside na lógica e na capacidade delas de se expressar com assertividade. São pessoas que podem ser muito irritantes na maneira como elas se defendem verbalmente, na maneira como elas sustentam seus argumentos, na maneira como às vezes elas fazem uso, inclusive, de artifícios como mentiras ou como inversões de papel, ou elas tornam explícitas as contradições da pessoa com quem elas estão conversando e assim por diante, porque elas são guiadas por um senso de lógica, de inteligência, né? E a autodefesa delas, ela se manifesta nessa questão verbal, intelectual, né? Quando o conflito fica sério, em geral, a pessoa ela se mostra bem menos potente do que ela estava se mostrando quando a coisa estava simplesmente no campo do debate, né? Então, enquanto a debate, a pessoa vai se mostrar agressiva, forte, valente, corajosa, audaciosa com relação às coisas que ela diz. Mas na prática, ela pode ser um pouco covarde, ela pode ter uma certa dificuldade de lidar com confrontos reais, ela vai ter uma dificuldade de se defender, de saber o que fazer diante de situações em que a própria sobrevivência dela vai estar em jogo. Não vão ser necessariamente pessoas com uma grande agilidade, por exemplo, fisicamente falando, né? Essa agilidade mental não necessariamente vai se refletir em agilidade física, né? Vai depender um pouco do que o restante do mapa aponta nessa direção para a gente compreender. Mas é um Marte que, nos assuntos de Marte, é um Marte que é fraco, muito fraco, entendeu? Ele acaba compensando pela rapidez com que o signo de Gêmeos se expressa. Então, isso é um fator positivo para Marte, mas fica nisso. É a rapidez, é a velocidade, né? Quando não há conflito, beleza, mas quando começa a ter conflito, quando começa a haver risco, quando a pessoa corre risco, quando ela pode se machucar, quando algo é difícil, é pesado, exige força, exige esforço, exige resiliência, aí dificulta para a pessoa, né? Porque é um Marte que é um pouco frágil nesse sentido.
como são os demais signos de ar para Marte, né? Porque o ar, ele fica muito no plano das ideias. E o planeta Marte fala do plano da prática, da ação física, né? Da força, né? E esse que acaba sendo o problema desse posicionamento. São pessoas que correm o risco de criar problemas para si, uma certa tendência a injuriar quando elas estão com raiva, a terem uma coisa muito... que pode extrapolar limites nas coisas que elas dizem, digamos assim. De tal forma que elas possam, às vezes, criar problemas para si, se elas não aprenderem a domar essa língua solta, digamos assim, que elas acabam tendo, né? Júpiter, no signo de Gêmeos, ele vai ter detrimento nesse signo. Ele tem detrimento, mas ao mesmo tempo ele tem ali uma pequena dignidade, que é a triplicidade participativa, né? Então, assim, é um Júpiter que ele vai ter um lado alegre, que vem da triplicidade participativa, um lado ali onde a pessoa ela vai encontrar alguma força e oportunidades na sua capacidade de se relacionar bem com as pessoas, né? É uma coisa que a gente vai encontrar em todos os signos de ar para Júpiter, né? Vai ter essa doçura, essa candura, uma coisa sem preconceitos, né? Uma coisa tolerante, uma coisa que deixa com que os outros fiquem à vontade com elas, digamos assim. São pessoas que vão ter esse impulsionamento na direção dos relacionamentos. Mas para alguns assuntos de Júpiter, esse posicionamento pode não ser muito bom, pode não ser muito favorável, né? Em primeiro lugar, o senso ético, aquilo que a pessoa entende como verdade, acaba sendo muito elástico na manifestação de Júpiter em Gêmeos. Então isso pode fazer com que a pessoa, como é que eu posso dizer? Enfim, ela tem um senso de ética que vai vai ser elástico, né? E vai se encaixar de acordo com as circunstâncias que ela está vivendo, de tal forma que ele a beneficie de alguma maneira, né? Isso aí pode, às vezes, colocar a pessoa em algumas enrascadas, pode colocar ela em situações, inclusive, que possam infringir a lei se ela não se acautelar com relação a essa tendência. Acho que vem da mesma tendência, eu posso dizer assim, que se aplica nos relacionamentos, da tolerância. A pessoa acaba sendo muito tolerante para o desvio, pode ser muito tolerante para a infração, pode ser muito tolerante para aquilo que é entendido nas religiões como pecado, né? Então ela ultrapassa muitos limites, ela tem um senso de liberdade, digamos assim, que extrapola bastante o bom senso, entre aspas, né? Talvez eu acho que é uma das questões centrais. Júpiter, talvez ele seja o bom senso. Quanto mais dignificado, mais de acordo com o bom senso a pessoa vai estar, digamos assim. E no caso de Gêmeos, a pessoa ela vai ter esse lado experimental, ela vai ter essa coragem de ousar, pensar, dizer, fazer certas coisas, e não vai ser uma autoridade, não vai ser uma lei, não vai ser uma religião que vai prender a pessoa. Ela vai ter uma certa tendência a ser muito libertária na maneira dela de viver e de fazer as coisas, né? Se esse Júpiter estiver posicionado numa casa boa, se ele estiver com aspectos que o fortaleçam, né? Especialmente se vier de Vênus e tal, isso pode ser remediado, né? Ele pode ter dignidades acidentais que o fortalecem e aí compensam bastante essa questão. Se o Júpiter tiver, por exemplo, angular, isso aí já compensa bastante os problemas que esse planeta poderia causar. Mas se ele tiver numa casa fraca, mostra que a pessoa não vigia muito, digamos assim, ela não está muito consciente do funcionamento desse aspecto dela o tempo inteiro. E aí ela acaba escorregando mais facilmente por conta disso, né? Por outro lado, estando na casa fraca, ele vai estar mexendo com assuntos ali que talvez não sejam tão importantes, digamos assim. Então, são dois aspectos a se considerar. Mas é um posicionamento complicado para Júpiter, né? Ele também sofre de uma certa falta de fé, a pessoa ela acaba não acreditando nas oportunidades, né? Então ela não consegue dar sorte porque ela não dá chance para sorte, digamos assim, né?
E é isso que acaba acontecendo. A pessoa pode, às vezes, inclusive, se queixar disso, de não ter sorte. Mas é uma questão da pessoa também não dar chance. Ela simplesmente não tem fé, não consegue ter fé, né? Isso vem da racionalidade do signo de Gêmeos, né, que acaba impedindo. Quando a gente tem Saturno em Gêmeos, a gente está diante de um planeta que tem dignidade no signo de Gêmeos. Saturno tem triplicidade. Isso pode parecer muito estranho para alguém que não entende assim da alquimia dos planetas, das dignidades, né? Mas o que acaba acontecendo? Por que Saturno tem dignidade em todos os signos de ar? Ele vai ter domicílio em Aquário, ele vai ter exaltação em Libra e ele vai ter triplicidade nos 3, incluindo Gêmeos. Mas enfim, é um planeta que vai estar muito fortalecido nesse signo, portanto, né? E a razão disso se dá pelo seguinte: Saturno é um planeta que ele vai revelar a maneira como nós lidamos com as dificuldades, a nossa capacidade de ter paciência, nossa capacidade de esperar, nossa capacidade de ter disciplina, a nossa capacidade de se aplicar a alguma coisa com a qual nós nos comprometemos e assim por diante. Por que Saturno fica forte nos signos de ar? Porque o estilo de abordar a vida nos aspectos de Saturno do elemento ar acaba sendo o que gera menos sofrimento de todos, né? Saturno, em todos os outros elementos, vai ter algum aspecto que vai levar a sofrimento. Porque no elemento água, diante da dificuldade, a gente se envolve demais emocionalmente e aquilo nos adoece até. É uma coisa que pode ficar pesada, sufocante. No elemento terra, a gente se impõe frugalidade, limitações, pode tornar a nossa própria vida muito infeliz. Então também não é uma manifestação pesada de Saturno. E no elemento fogo, a pessoa pode ser muito tirânica com relação aos outros e a ela mesma. Pode ser muito autoritária, muito exigente, não consegue lidar com erros e assim por diante, né? No elemento ar, a gente vai ter uma abordagem racional. Se vocês chegaram a ouvir o que eu falei sobre a Lua em Gêmeos, por exemplo, vocês vão ver que isso na Lua é um problema, mas para Saturno é a solução. Porque Saturno a gente está lidando não com questões emocionais, a gente está lidando com questões da consciência. Peso na consciência, dos sentimentos de culpa, do senso de dever, do senso de obrigação, do senso da... Sabe aquela coisa assim da preocupação com que os outros, com que o mundo pensa da gente, assim por diante? De certa forma, isso é a expressão de Saturno no nosso mapa, de alguma maneira. Essa preocupação com o nosso desempenho, com como a gente está lidando com a vida. E os signos de ar, eles vão ter uma não preocupação. Eles não se preocupam. Eles não ficam colocando coisa na cabeça. E a abordagem dele diante dos problemas saturninos é: se eu não puder resolver, se eu não puder fazer nada para resolver, para facilitar, resolvido está. Então eu não vou ficar me preocupando e sofrendo. Não vão ser todas as pessoas que vão ter essa coisa desinibida, essa facilidade para lidar com as dificuldades de Saturno, né? Algumas podem ter dificuldades porque o Saturno pode estar mal aspectado. Esse Saturno, mesmo estando em Gêmeos, ele pode estar fazendo oposição a uma Lua, quadrando Marte, ou fazendo alguma coisa assim, que cria muitas dificuldades na vida da pessoa, mesmo ele tendo essa abordagem, que para muitos assuntos vai ter essa coisa típica de Saturno no elemento ar, da leveza, né? Mas para aqueles assuntos ali onde o Saturno está aspectando, vai pesar. Gêmeos tem ainda essa questão do senso de humor, né? Então, não é que a pessoa vai rir da desgraça, mas a pessoa ela vai rir do ridículo dela mesma, ela vai rir de si mesma, ela não vai se levar tão a sério. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. E isso é uma coisa muito libertadora. Isso é uma coisa que na realidade revela um amadurecimento precoce, na verdade, né? Porque quando a gente se leva muito a sério, coloca muita importância na opinião dos outros com relação a gente, e isso é outro reflexo de se levar excessivamente a sério, né? Em geral, isso é um problema muito grande. A gente acaba, na verdade, ficando muito preso, com muitas amarras, né? Então é uma coisa libertadora, né? E é uma coisa que passa por uma questão de amadurecimento para muita gente conseguir desenvolver esse senso. Para pessoa com Saturno em Gêmeos, isso já vem com uma certa facilidade, né?
Então tem essa. Por essas razões que Saturno em Gêmeos é considerado forte e positivo. Espero que você tenha considerado esse vídeo informativo, que tenha gostado das informações. Né? Se gostou, se foi proveitoso para você, considere se inscrever no canal, dar um like no vídeo. É isso aí. Agradeço para quem assistiu até o final.